Olá, meu nome é Darley Fermino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar em paradoxo, em contradição, me acompanhe na leitura do livro de Romanos, no capítulo 7 e no versículo 24, aonde o próprio apóstolo Paulo se expressou da seguinte maneira: Miserável homem que eu sou, disse Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta é: absolutamente ninguém. O corpo humano de Paulo morreu já faz 2000 anos. Ninguém livrou o apóstolo Paulo da morte do corpo, porque está ordenado que o pó retorne ao pó. Veja, livro de Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: condenou Deus o pecado na carne, a fim de todo aquele que pecasse morresse. Neste caso, quando Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará da morte deste corpo? Ninguém, assim como ninguém irá te livrar de passar pela morte deste corpo, porque o pó retorna ao pó, como era, meu querido amigo. No versículo 25, Paulo acrescenta: assim, que eu mesmo, com um entendimento, sim, apenas com um entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Preste atenção, meu querido amigo, não me leve a mal. O apóstolo Paulo já havia nascido do Espírito, ele possuía a mente de Cristo, mas ele não conseguiu converter a carne. A carne de Paulo continuou pecando. Repito, assim que eu mesmo, com entendimento, disse Paulo, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. A carne de Paulo continuava escrava do pecado. Sim, submissa às vontades da carne. Esta é a verdade. Desta mesma forma, pouco importa se você se converteu a Cristo, se você se batizou ou frequenta uma igreja. Isto não muda a realidade de que a carne continua pecando. Até porque, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ambos são opostos entre si. A carne nunca irá cooperar com o espírito, conforme consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, porque a mentalidade da carne é inimiga do espírito. Ela não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu mesmo não compreendo o meu próprio modo de agir. Eu quero fazer o que é certo, mas acabava fazendo o que era errado. Por quê? Por causa da carne. Sim, a carne jamais irá se converter ao Senhor. A mente de Paulo havia passado pela transformação do novo eu, não o corpo. O corpo, sim, a carne era a mesma. Veja, meu querido, que consta no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8. O apóstolo afirmou: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Todos os apóstolos haviam passado pela transformação do novo eu. Todos eles haviam nascido de novo. Mas a carne deles continuou pecando. Você consegue compreender esta verdade do Espírito? Veja, reflita junto comigo. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 7 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Sabe qual é o problema da humanidade? As pessoas não confiam no Espírito. Elas confiam na carne que irá perecer. Este é o problema. E a carne milita contra o Espírito. A carne jamais irá se converter ao Senhor. Para encerrar, repito, livro de Romanos, capítulo 7, versículo 25. Paulo disse: assim mesmo que eu com entendimento, sim, apenas com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Está dado o recado, um abraço a todos e até o próximo vídeo.